Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de conversar hoje com Marivaldo Aparecido Dias. O Marivaldo foi meu aluno lá no Varadouro, distante aqui da cidade de Cananéia, mais ou menos na época em que dei aula para o Marivaldo, há simplesmente 54 anos, porque foi em 1969, tínhamos que pegar uma embarcação aqui em Cananéia, descer até o Ariri. Na época, a mais rápida era 3 horas e meia, mas chegava a levar até 12 horas, conforme o vento, chuva. Depois do Ariri tinha mais... No dia seguinte, a gente pegava uma canoa a remo, mais 1 hora até o Ariri, do Ariri até Barranco Alto, e mais 2 horas no meio da mata, do Barranco Alto até Varadouro, né? Onde nós tínhamos a escolinha e onde o Marivaldo morava. Então, é um prazer enorme, estou aqui em Cananéia, na casa do Marivaldo, muito bem recebido, é um carinho enorme da família dele aqui, e olha que delícia vocês ouvindo um barulho de passarinho aqui na casa dele, no fundo tem galinhas, perus, é uma delícia aqui, essa paz e silêncio. E na frente ele tem um armazém, onde ele desenvolve o trabalho dele com o filho dele, chamado também Marivaldo Filho. Então agora vamos ouvir um pouco daquilo que o Marivaldo tem para nos contar. Marivaldo, primeiramente, muito obrigado dessa sua recepção aqui, viu? E conta para nós, onde que você nasceu? Em primeiro lugar, professor, quero agradecer a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade de se reencontrar depois de tanto tempo, né? Que maravilha. Muito obrigado, Deus. Então, eu nasci na cidade de Pariquera Sul, né? O único entre meus irmãos, somos 8 irmãos, o único que nasceu em Pariquera foi eu. Os outros nasceram todos com parteira, no Varadouro mesmo. Então, você é o mais velho da turma, então? Eu sou o mais velho. E o mais engraçado é que a minha família, todos meus irmãos são a iniciativa do nome com a letra M. Então eu sou Marivaldo, depois tem Maurílio, tem Marília, tem Maria, tem Maurício, tem Márcio, tem Marlene, são todos com a letra M. Então eu sou o filho mais velho, né? Filho de agricultor que morava no Varadouro. Nasci em Pariquera em 11 de janeiro de 59. Né? Nasci e fui criado no Varadouro. No Varadouro eu saí com 17 anos de idade. Mas durante esse tempo, né, que eu fui seu aluno, aos 9, 10 anos mais ou menos, por aí, foi muito bom. A nossa vida era a vida de agricultor, né? Então a gente, mesmo pequeno, que ia para a escola meio período, e depois do expediente da escola, a gente ia para o trabalho, para a roça com os pais, né? A gente trabalhava mesmo, entendeu? Eu um pouco tive infância, né? Meu negócio era mais trabalhar, ajudar meus pais, como eu era o mais velho da família, de casa, então sempre sobrava mais para mim, né? Ajudar meus pais. E a gente fazia de tudo, né? A gente plantava arroz, a gente plantava milho, a gente plantava mandioca, tinha banana, criava porco, galinha. Era uma vida sofrida, mas a gente passava bem, entendeu? Tinha muita fartura, a gente trabalhava bastante, mas vivia bem. Só que através do caminho, né, que era muito difícil a vida lá, entendeu? Era difícil longe, né? O caminho era muito ruim, era 8, 9 quilômetros mais ou menos, para enfrentar aquele caminho com a produção que tinha, né? Até chegar no porto do Barranco Alto. O Barranco Alto é um porto que tinha onde chegava as embarcações, a canoa, né? O barco. Então, por fim, eu fiquei lá até os 17 anos, né? Tive a honra de ser aluno do professor Roberto, né? Com a graça de Deus, que me ajudou muito na educação, por muito
muito bom. Ele era um professor muito querido lá no bairro do Valadouro, entendeu? Por todos lá. Não só para o meu pai, mas por todos que moravam lá, os pais dos alunos. Era um cara muito legal. E depois disso aí, acho que mais uma vez só que eu encontrei ele, aqui em Cananéia, entendeu? E aí nunca mais, não sabia dele, só agora que íamos se reencontrar novamente, né? Para relembrar o nosso passado. Muito bem. Estamos aqui para contar nossas histórias. Muito bem. O Maurílio, que foi meu aluno também? Maurílio foi também. Que é o seu irmão, né? É. E ele, onde anda? Ele está aqui em Canané também. Ah, é? Ele Também? mora aqui. Acho que ele mora aqui no bairro do Acaraú. Sei. Mora aí também. Acaraú que ele mora. É. Legal. Muito bem. Era só ele, mais irmãos que tinha lá tendo aula comigo ou tinha mais alguém? Não, só ele, era só ele. Só ele e você mesmo da família? Eu creio, não tenho muita certeza se ele foi aluno do senhor, porque ele era 2 anos mais jovem que eu. É, porque me dá a impressão que o Maurílio, pelo que eu lembro de nome, eu lembro do nome, é Maurílio. Maurílio. Eu estou achando... se você estava no 3º ano, ele estava no 1º. É creio eu. verdade. Ele foi Eu acho que alfabetizado na ele época. foi aluno do senhor sempre também. É, Com eu certeza lembro do foi. nome Maurílio, sim. Eu não tenho uma lista, não achei, infelizmente, a lista do nome de todos vocês, mas o Maurílio vem na minha mente, sabe? Sim. É. Então, conta o dia a dia lá, para você ir para a escola, como que era? Você acordava que horas e como que se fazia para ir até a escola? A qual distância, mais ou menos, ficava a escola da sua casa? A gente acordava às 6 horas da manhã, né? Cedinho, a minha mãe já acordava a gente, entendeu? A gente tomava um cafezinho ali e tal e pegava o caderninho da gente que não... falou. Então, Marildo, conta para nós como você fazia para ir para a escola. Então, você falou que acordava às 6 horas da manhã, e daí? A gente tomava o café, a gente pegava o caderninho da gente, porque na época a gente não tinha nem mochila, não tinha, né? A nossa mochila seria o quê? Um saquinho de arroz de 5 quilos, sabe? Aquelas embalagens de 5 quilos, a gente esvaziava ali, colocava, lavava bem lavadinho e colocava os cadernos ali dentro. Caderno, borracha, lápis. Aquele seria a nossa mochila. E a gente caminhava, às vezes descalço, né? Muito difícil de colocar o chinelo no pé. A gente ia para a escola, andava mais ou menos, creio que uns 2 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente, 2 quilômetros até chegar à escola, né? E a gente ficava na escola meio período, né? A gente tinha meio período de escola. Eu acho que era 8 horas até meio-dia, não recordo direito, mas acho que era isso o horário. Isso. E a gente retornava para casa, almoçava e a gente ia para o trabalho com os pais. E ajudar os pais já, com lavoura. aquela idade mesmo, você já ajudava na lavoura. Mesmo muito jovem, mas já criança, né? Sim. A gente ia para o trabalho com os pais. E aí lá morava quem tanto? Você, seu pai, sua mãe, quem mais na sua casa? E meus irmãos, né, que depois que eu saí de casa com 17 anos, que eu vim para Cananéia, aí depois disso nasceu mais 2, né? Então seriam eu mais 6 que tinha em casa, entendeu? Certo. Mais 6 irmãos, Certo. 5 irmãos no caso. Aham. Entendi. E você lembra assim da alimentação do dia a dia? A nossa alimentação era o peixe, né, ou carne de caça, né, que na época que caçava muito, né, a maior parte da alimentação nossa era carne de caça. E no sítio a gente podia matar para comer, né, então meus pais, eles tinham armadilha para poder pegar os bichos, né, e para a gente se alimentar, entendeu? Então a gente pouco comprava alguma coisa de alimento, a gente tinha um arroz, a gente tinha feijão, a gente tinha a farinha, entendeu? Que tinha a cana para fazer o açúcar, o melado, a garapa, entendeu? Tinha as galinhas, enquanto matava a galinha, tinha porco também, entendeu? Então a gente passava muito bem, entendeu? Não tinha dificuldade não. A gente trabalhava muito, entendeu?
Era muito difícil, né? Mas a gente vivia feliz, a gente era feliz, de verdade. E vocês chegavam a produzir até açúcar, então? Fazia o açúcar para temperar o café. E o café? Vocês levavam da cidade? O café a gente também, de vez em quando, a gente tinha um pouco. Parou outra vez. A gente tinha um pouco e a gente comprava também, né? Comprava, mas de vez em quando a produção era pouco, né? Aí faltava, a gente tinha que comprar. Certo. Daí comprava então. É. E você lembra de algum tipo de comida que a sua mãe fazia? No dia a dia, assim, alguma coisa que você me falou também que vocês faziam biju de arroz, não é isso? Sim, a mistura do café, né? Tinha um biju de arroz, tinha um biju chamado biju de mandipulva. Mandipulva seria o que? A mandioca, a gente colocava num saco e deixava na lagoa, tipo num lago, que é água parada, né? Então essa mandioca ficava ali mais ou menos, aproximadamente 1 semana. 7 dias mais ou menos ficava ali. Aí a água esquentava, essa mandioca curtia, ficava curtida. A gente tirava, limpava para fazer esse biju de mandipulva, entendeu? E além desse biju, tinha um biju de arroz, o outro biju da farinha de mandioca também, entendeu? Tinha o cuscuz de milho, tinha a pamonha, entendeu? Tudo isso a gente tinha com fartura. Certo. E vocês faziam também aquela festa no dia de colheita? Tinha o chamado mutirão, né? Quando meu pai fazia roça meio pouco grande assim, aí a gente fazia o mutirão. Mutirão queria ser o quê? Convidava os camaradas dele, os amigos, né? Para trabalhar para ele. O mutirão seria o trabalho o dia todo. E tinha o meio período também que se chamava-se de sapo. Sapo? Seria, sapo, meio-dia. Então seria meio período só, que chamava de sapo. O mutirão era o seguinte, eles iam trabalhar pela comida e pelo fandango que fazia à noite, entendeu? Sim. Então nós fazíamos o café pro pessoal, fazia o almoço, aí tinha o café da tarde e o jantar, entendeu? E depois vinha toda a família do pessoal lá, vinha pro fandango, entendeu? Fandango é viola, entendeu? Viola, pandeiro, essas coisas, bumbo. E ali o pessoal tomava as cachaçinhas deles e eles ficavam ali brincando a noite toda. Isso de um sábado para domingo, né? Geralmente amanhecia, e até umas 8, 9 horas da manhã. Olha, O beleza. pessoal se empolgava e era muito gostoso. Bom mesmo. Eu era criança, mas eu lembro dessas partes. Agora o sapo é a metade então do dia, e depois é o quê? Só tinha daí o café da manhã e o almoço? É Só isso? o café da manhã e o almoço. Aí já não tinha o fandango. Não tinha fandango. Não tinha fandango. Muito bem, muito bem. Então você lembra disso, mesmo sendo criança, você lembra? Sim, lembro. E tinha alguém que tocava? Tinha os meus tios, tinha meu pai que tocava viola, né? Eles Seu pai tocava e cantava muito bem. Verdade, e aprendeu com quem? Fandango. Aí eles com certeza aprenderam com os pais deles mesmo, né? Sim. Aprenderam com os pais. Entendi. E eu não conseguia aprender nada. Meu pai tocava viola, tocava cavaquinho, gaita, né? Sanfona, essa pequena. Ele tocava e eu não conseguia aprender nada. Sei. Mas, bom, que na época meu pai também, ele pouco incentivava, não incentivava mesmo, porque ele deixava a violinha dele lá guardada e falava, não mexe aqui, não pode mexer. Então a gente não tinha incentivo para aprender. Certo. Mas que bom que você lembra bem disso daí, né? Foi. E na escola, assim, por exemplo, se você ia para a escola, depois sempre tinha alguma lição, né? E qual horário que se fazia a lição? Sempre à noite. À noite. À noite, depois que voltava do serviço da roça com meus pais, aí fazia a lição. E como que era a luz, iluminação lá? Só no lampião a querosene. Querosene. Não tinha luz elétrica, nunca teve, né? Hoje tem, luz No Ariri. no Varador tem luz de solar. A solar. Placa solar hoje. Placa solar hoje tem naquela Hoje região. tem placa solar, lá tem celular, pega celular. Verdade. Tem. Os caras têm geladeira, tem tudo lá hoje. E quem que mora lá hoje? Hoje deve ter umas 3 famílias que moram lá. 3. A família dos Mateus, não sei se o senhor conhece. Isso já fica no meio do caminho, né? Uma vila chamada Araçapeva. Em Araçapeva. Não lá onde o senhor
Não no deu Varadouro, aula. então em Lá Araçupeva. naquele lugar não tem ninguém mais. Não tem mais. Não. Até o caminho, o acesso dessa Araçupeva até lá onde tinha a escola, não tem mais caminho. É só uma picadinha por dentro do mato, só para os pessoal que mora lá mesmo. Sei. Mas até Araçupeva é um caminho muito bom, um caminho excelente, que dá para ir de chinelo, ou vai de bicicleta, entendeu? Vai fácil, faz fácil. Então, nessa Araçupeva aí, eu conheço lá um rapaz que mora lá ainda, que chama-se Sátiro no caso, né? Ele tem, eu acho que aproximadamente 70, 71 anos. Tem a dona Placidina, que é irmã desse Satico, que deve ter uns 90 e poucos anos já. Tem o filho dele, tem a nora dela, e tem acho que mais umas 2 filhas lá que moram lá, nessa Araçupeva. Quando alguém fica doente lá, como que faz atualmente? Então, aí tem que vir até o porto do Barranco Alto, né? E vir por ali, De canoa? de canoa. Aí se eu ando ali do Araçupeva até o porto do Barranco Alto, dá aproximadamente uns 4 quilômetros. Aí pega a canoa, ou hoje os pessoal ali tem motor também, entendeu? Tem um motorzinho lá, um motorzinho de popa, que aí vem mais rápido, né? Mas se for no remo, na canoa, dá aproximadamente 1 hora até chegar no Ariri. Mas hoje eles recebem lá a visita da saúde, entendeu? Acho que, não sei, mas que deve ser 1 vez por mês, a saúde vai até lá visitar os pacientes lá. Mas se a pessoa estiver passando mal... Aí tem que vir para Ariri ou para Canonéia, né? Se for grave, tem que vir para Canonéia. Entendi. E aí tem que se virar com alguém que tem o barco Sim, para sim. facilitar. Mas eu acho eu creio que no Ariri hoje tem ambulância, né? Ah, é? Tem hoje? Ambulância. Tem lancha, tem ambulância também. Daí para trazer até Tem um postinho de saúde lá. Aí vem mais rápido. Hoje é mais fácil o acesso. Certo. Não tem nada a ver com a época que tu morava lá. Naquela época... Na época o caminho era horrível, era através de pinguela, né, que é uns paus no meio do brejo, do caminho assim, e tinha espantando, né? Você escapava daquela madeira ali, ia até a coxa, atolava até a coxa, né? Era muito difícil. E às vezes ele estava com carga nas costas, né? Era complicado, não era fácil não. E eu, sei lá, com 17 anos, eu trabalhei muito. Hoje eu fico pensando, imaginando, né? O tanto que eu trabalhei naquele sítio lá, entendeu? Mas foi gratificante, graças a Deus. E até agora, eu saí de lá com 17 anos, certo? Quando eu tinha 17 anos, faltava poucos dias para completar 18 anos. Eu sempre falava para minha mãe e para meu pai, falei, essa vida eu não quero para mim, eu quero ir para a cidade, eu quero tirar meu documento, né? E eu quero continuar meus estudos, entendeu? Porque lá os meus estudos foi até o 4º ano só, né? 4º ano. Que você fez no Ariri, daí eu fiz no Ariri, estudei um ano no Ariri, estudei mais 1 ano na Arapira. E eu repeti, como eu não tinha como continuar o estudo, eu peguei esse diploma de 4º ano e mesmo assim eu repeti, eu fiz por minha conta, né? Fiz o 4º ano para reforçar, entendeu? Só. Aí vim para Cananéia com a intenção de estudar, mas dependendo de favor, né, que eu vim para morar na casa do meu padrinho. Aí na casa do meu padrinho. Eu queria trabalhar, né, para manter os meus estudos, né? Queria trabalhar e estudar. Aí o que aconteceu? O estudo não bateu com o horário do trabalho. Hoje é obrigado, né, a empresa a deixar os funcionários estudar, né? Tem que deixar, tem que dar um jeito. Mas antigamente não tinha. Eu estava sozinho aqui, eu tinha que fazer o quê? Aí tive que optar pelo trabalho. E foi o que aconteceu. Certo, daí você não chegou a estudar mais. Não cheguei a estudar mais. E ficou trabalhando no que naquela época? Eu fiquei trabalhando no supermercado. Foi a única empresa que eu trabalhei, foi no supermercado. Chamava-se supermercado Takak na época, né? Takak. E essa empresa ela cresceu bastante. Eu trabalhava de serviços gerais, iniciei com serviços gerais. Eu trabalhava de entrega, com bicicleta na rua, entendeu? Eu fazia de tudo um pouco. E o meu patrão era japonês, ele pegou muita confiança em mim, entendeu? Aí começou a me dar um cargo melhorzinho. Me deixou no açougue, foi encarregado de açougue, e a empresa foi crescendo, entendeu?
chegou a ter 7 supermercados essa empresa, entendeu? E eu fui encarregado da parte do açougue de todos esses mercados, entendeu? Eu tinha que fazer compra para todos os açougues, só a parte do açougue, entendeu? Matéria de carne, frango, frios, essas coisas, eu tinha que toda semana fazer compra para abastecer esses açougues. Muito bem. Nessa empresa eu trabalhei 21 anos. 21 anos nessa empresa. Foi a única empresa que eu trabalhei. Sim. E depois disso aí eu fiz um acordo. Fiz um acordo com a empresa, né? E arrisquei por minha conta. Ok, vou dar uma pequena pausa e já continuamos. Sim.